Vamos lá. E aí, pessoal do canal Assustados e minha querida Andréia Garrido. Hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível que aconteceu com meu pai. Tudo começou na pequena cidade de Remanso, no interior de Pernambuco. Um museu assombrado, lembra? Ah, lembro, gostei muito desse caso. Verdade. Tudo começou na pequena cidade de Remanso, no interior de Pernambuco, onde a vida de meu pai tomou um rumo inacreditável. Ele tinha apenas 9 anos quando seus pais faleceram, e ele e seus irmãos foram acolhidos por um tio que já tinha uma família. Você sabe como é, né? Uma casa cheia de crianças, primos, tias, tios. Era um verdadeiro agito. Ainda me lembro daqueles dias, quando meu pai tentava equilibrar a sua própria infância com a responsabilidade de crescer mais rápido do que deveria. É que aconteceu com o pai dele, né? A família do meu tio estava envolvida numa produção de produtos locais, como rapadura e farinha. Eles levavam esses produtos para vender nas feiras da cidade. Era um trabalho árduo, mas todos ajudavam. Meu pai, mesmo com os seus 16 anos, já estava lá fazendo sua parte. Afinal, naquela época, as coisas eram diferentes. Você tinha que crescer rápido. A peculiaridade era que cada dia da semana, um dos filhos do meu tio tinha a tarefa de levar os produtos até a cidade. Isso implicava em passar a noite por lá e retornar no dia seguinte. Com a cidade sendo tão distante e as estradas precárias, a volta à noite era quase que impossível. Havia histórias assustadoras que contavam sobre a escuridão das estradas, e meu pai, como todos nós, tinha medo, o que fazia acelerar o passo quando a noite se aproximava. Mas aí veio o dia que mudaria tudo. Um dos filhos do meu tio era conhecido por ser preguiçoso e sempre inventava desculpas para fazer a entrega. Meu pai, vendo a frustração do seu tio, decidiu dar um passo adiante, desafiando-se a fazer essa entrega. Meu pai montou no cavalo e carregou as mercadorias com a única condição de que ele não pararia no caminho. Afinal, ele sabia as histórias assustadoras que circulavam na região sobre viajar à noite. E assim ele partiu em direção à cidade com a esperança de uma viagem tranquila e de retornar são e salvo. Ele estava determinado a não parar em lugar nenhum, como meu tio havia insistido, porque as histórias circulavam sobre as estradas à noite. Eram assustadoras. No entanto, quando deu por volta das 4 da tarde, algo inesperado aconteceu. Ele se aproximou de um lugar que já fazia parte das lendas e histórias de medo da região. Era um enorme umbuzeiro, uma árvore frondosa que se estendia com seus galhos, formando um arco natural. Essa árvore sempre foi considerada misteriosa e cheia de lendas, já que costumava ser usada para enforcar criminosos no passado. Meu pai sabia disso, mas como a viagem estava indo bem, ele não esperava o que estava prestes a acontecer. Né? Conforme ele se aproximou desse umbuzeiro, o cavalo começou a relutar. Ele ficou agitado e não queria seguir em frente. Foi um momento tenso. Meu pai estava ciente das histórias que diziam que quando um cavalo parasse desse jeito, era um sinal de que algo sobrenatural estava por perto. Também já ouvi muito isso.
O medo começou a tomar conta dele, mas ele não desistiu. Gente, mas era 4 horas da tarde. Não era nem 6 horas. E já tinha assombração ali. Barbaridade. Ele lembrou de uma simpatia que as pessoas faziam para afastar espíritos e resolver esse tipo de problema. Pegou um punhal que levava consigo e, com as mãos trêmulas, colocou o punhal entre as orelhas do cavalo, apontando-o para a frente, enquanto começava a fazer uma oração. Ele havia ouvido essa simpatia de um velho contador de histórias que insistia que isso mantinha os espíritos afastados. Eu peguei essa dica aí para a vida, viu? Nunca me esqueci desse caos e disso daí de colocar ali entre as orelhas do cavalo ali um punhal para afastar maus espíritos ali. E foi aí que algo incrível aconteceu. O cavalo, aos poucos, começou a se acalmar e retomou sua caminhada. Parecia que a simpatia tinha funcionado. Meu pai não continuaria a sua jornada, mas... Meu pai então continuaria a sua jornada, mas quando ele estava prestes a passar debaixo daquele umbuzeiro misterioso, ele sentiu algo pulando e aterrissando na parte de trás do cavalo. Eita. Era como se algo tivesse se sentado ali, mas não dava para ver nada. Meu pai ficou arrepiado de medo, mas o que aconteceu em seguida ainda foi mais assustador. Ele sentiu claramente uma mão segurando seu gibão, sua roupa de couro, como se estivesse agarrando. Os dedos da mão eram visíveis e a força com que agarravam seu gibão era tremenda. A adrenalina correu todo o corpo do meu pai e o cavalo ficou igualmente assustado. Como um raio, o cavalo deu um galope frenético, deixando para trás um umbuzeiro e o que quer que estivesse agarrando meu pai. Meu pai lutava para controlar o cavalo enquanto galopava pela caatinga, com espinhos e galhos secos que cortavam seu caminho. Durante essa fuga desenfreada, parte da mercadoria, que ele estava transportando acabou caindo pelo caminho. Ele continuava segurando firme, mesmo que estivesse aterrorizado. Quando finalmente chegou à cidade, já eram quase 5 da tarde. Gente, lá pro Nordeste, 5 da tarde ainda é dia, não é escuro, né? Porque lá é sol sempre, né? Ainda mais ali onde tem a caatinga ali, devia estar dia pleno. Já eram quase 5 da tarde. E meu pai compartilhou sua experiência com o comerciante da cidade, que surpreendentemente acreditou em sua história, dada a condição machucada em que ele estava. O comerciante explicou que a região em volta daquele umbuzeiro era temida por uma razão. A lenda dizia que após as 4 da tarde, ninguém deveria passar por ali. O motivo? Dizia-se que o umbuzeiro era o local de enforcamento de muitos bandidos no passado. Eles eram levados até lá pelas autoridades e enforcados naqueles galhos. Geralmente às 4 da tarde. Então por isso. As almas daqueles que foram enforcados ficaram ali vagando por ali, especialmente após o anoitecer. As histórias sobre esses fantasmas aterrorizam os moradores locais, e ninguém se atrevia a passar por ali após as 4 da tarde. Meu pai, no entanto, não sabia dessa história, e por causa disso enfrentou esse momento assustador. Depois dessa experiência, meu pai prometeu a si mesmo nunca mais passar sobre os umbuzeiros depois das 4 da tarde. Hoje um umbuzeiro já não existe mais, pois foi derrubado
para construir uma rodovia na região. Espero que tenham gostado dessa história assustadora vivida pelo meu saudoso pai. Um grande abraço a todos. Eu gosto muito dessa história e eu me lembro que ele fez ainda um comentário que ele foi, né? Sim. Ele foi ver os parentes lá nessa cidade, que agora eu tô lembrando do rapaz. Ele é daqui de São Paulo e aí ele foi visitar os parentes lá nesse lugar, Remanso. E aí ele disse que ele foi lá. Ele falou que o pai dele, quando o pai dele contou esse caso para ele ficou muito assustado e ficou curioso. E aí quando ele teve a oportunidade, que aí ele foi lá, ele falou que foi lá aonde era um museu, que não existe mais. Ele falou que hoje é uma rodovia lá muito famosa que tem lá, nessa Pernambuco, né, Remanso, que é uma rodovia que corta aí essa cidade aí. E ele contou que isso daí, e depois, ele também lembrando agora, ele contou que devido na hora do desespero e aquela coisa toda do cavalo querendo sair dali e passando ali pela caatinga que tem muitos espinhos, diz que o pai dele ficou com cicatrizes muito feias nas costas. Diz que tinha cicatrizes assim horríveis, e foi devido a essas cicatrizes. Ele falou, apesar que meu pai era muito fechadão, ele não conversava direito, tudo, mas ele falou que um dia ele perdeu o medo e perguntou para o pai o porquê daquelas cicatrizes, né, que o pai tinha nas costas, no peito. E aí foi onde o pai contou esse caso para ele. Ele falou que o pai dele ficou com cicatrizes horríveis, se machucou muito.